O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós veremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixe-vos a paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem intimide os vossos corações. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, sentemos-nos. A palavra de Deus para nós hoje, belíssima palavra de Deus para nós hoje. Todos nós precisamos adentrar nessa palavra de Deus, de tal forma que ela vai fazendo parte da nossa carne. Atos dos Apóstolos vai dizer que Paulo e Barnabé estavam numa situação meio que complicada, porque havia alguns irmãos vindos do paganismo que foram convertidos, ou seja, acolheram a palavra, guardaram a palavra no coração e se queriam tornar-se também discípulos, também cristãos. Porém, esses que vinham do paganismo tinha muita coisa ainda de cultura, era a cultura deles. Por exemplo, circuncidar. Era muita coisa assim que tinham, e aí havia uma confusão, porque para ser cristão, alguns diziam que eles precisavam ser circuncidados, mas isso, voltando um pouquinho, isso não era da cultura dele. A circuncisão não era da cultura deles, eram dos judeus convertidos. E aí, como faz? Então alguém vai entrar na nossa comunidade de fé, vai fazer parte da nossa paróquia, da nossa comunidade, aqui em cima, da nossa capela, mas para fazer parte da capela tem que andar com óculos escuros, tipo assim, entendeu? Tem que andar de óculos escuros. Quem não anda de óculos escuros não faz parte da nossa capela. Aí vem alguém lá de fora que se encantou com a nossa comunidade, uma comunidade bonita, alegre, se encantou e começou a vir, mas ele não tem óculos escuros. E aí a confusão: coloca óculos ou não coloca óculos? Vem de óculos escuros ou não vem? E aí é bonita a palavra de Deus, que Paulo Barnabé vai dizer assim: olha, eles reuniram naquela confusão, né? Uma reunião para discutir. Alguns queriam, outros não queriam. Acontece, né? E aí eles decidiram o seguinte: olha só como é bonito. Eles falam: olha, nós e o Espírito Santo decidimos
que eles não precisam ser circuncidados, ou seja, que eles não precisam andar de óculos escuro para ser membro dessa comunidade como nós. Não precisam. Ou seja, olha, eu fico até arrepiado. Olha a sua decisão. A decisão vem no Espírito Santo. E muitas vezes, amados irmãos, nós enquanto comunidade, temos muitas decisões que não contempla o Espírito Santo, não contempla, não é? Isso é muito triste para nós, porque quando nós não contemplamos nas nossas decisões do Espírito Santo, pode ter certeza que vai dar errado. Porque o Espírito Santo, ele nos conduz. Olha só como eles orientaram. Está chegando mais cachorro. Olha só. O povo não vem, mas os cachorros vêm. Louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo cuidando para que de fato as decisões sejam favoráveis. Ninguém pode tomar decisão fazendo o outro triste. Como é que eu vou acolher algum irmão fazendo exigência assim? Às vezes a pessoa vem para a igreja com roupa mal vestida, né? Bem mal vestida. Mas olha, quem tem o Espírito Santo não vai fazer uma crítica para machucar a pessoa. Vai educar com amor. Compreende? Porque o Espírito Santo faz com que nós sejamos educados. É com amor, não é com grosseria. É educar. Então, nós sabemos que quanto mais a nossa comunidade vai crescendo, e por que ela vai crescendo? Porque nós amamos as pessoas, amamos uns aos outros. E aí a comunidade cresce. Não é porque seja importante crescer em número. Eu celebraria para uma pessoa, se tiver, só veio uma, eu vou celebrar para esta uma. Não tem problema não, eu vou celebrar para esta que veio. Por quê? Porque nós não nos preocupamos com o número. Nós católicos não estamos preocupados se a nossa igreja está... tem algumas que dizem, os católicos estão perdendo para os protestantes. Mas perder por quê? Que guerra é essa? Não é nossa. Se tem alguma guerra, não é nossa. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com a conversão do coração, não com a quantidade. Porque que adianta ter gente maravilhosa aqui, mas gente ruim, que faz maldade? Está todo mundo dentro da igreja, todo mundo na igreja, todo mundo comungando Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia e fazendo coisas ruins, sendo mau esposo, mal esposa, mal filho, mal coroinha, sendo mal. Então, o que interessa para nós é a conversão. Por isso, ele disse, não importa se eles foram circuncidados ou não, deixa-os participar da nossa vida também. Isso não faz parte da cultura deles. Acolhemos eles. Eu acho tão bonito a nossa vida. Nós moramos aqui, por aqui, em todos os lugares também, né? Tem pessoas de tudo quanto é lugar. Tem gente da Bahia, tem gente do Nordeste lá, tem gente lá de Minas. Olha que bonito. E cada um com a sua cultura, cada um com o seu jeito, e nós acolhemos o jeito de ser de cada um. Isso é a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. Porque ela é de Minas, ela gosta de queijo, é porque ele é do Nordeste,
gosta de cuscuz, é porque, olha que maravilha! Isso é uma maravilha! E por isso a palavra de Deus vai dizer isso para nós hoje. E aí diz a segunda leitura: um anjo me levou um espírito a uma montanha com grande alta. E lá tinha algumas portas. É bonito ver essa leitura de São João, mostrando as portas da cidade. As portas significa a abertura de Deus para nós. Deus se abriu a nós para que nós possamos entrar na porta santa, que é o próprio Deus. E por isso o evangelho de hoje vai falar: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Olha que bonito. Ou seja, quem guarda a palavra de Deus, o que é guardar a palavra, gente? O que é guardar a palavra de Deus? Guardar a palavra de Deus é agir como Jesus ensinou-nos. É fazer o que Ele mostrou-nos para fazer. Então, um profissional que aprende uma profissão, seja lá qual for. Vamos supor, um motorista que foi para a escola. Eu estou trazendo exemplos mais práticos para nós, né? O motorista foi para a escola, mas não aprendeu, não sabe dirigir direito. É um barbeiro, ora. Então não vai dar certo. Então, Jesus nos ensinou, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Então, quem guarda a palavra faz o que Ele ensinou. A palavra é isso. A palavra de Jesus entre nós, faz carne em nós, se faz carne em nós, e a partir dessa carne que a palavra faz em nós, nós começamos a realizá-la concretamente na nossa vida. Por isso é muito bonito guardar a palavra de Deus. Então, quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E não guardar a palavra de Deus significa odiar, fazer o mal, prejudicar alguém, não ficar feliz com a felicidade de alguém, não colaborar com a nossa fé. Por quê? Porque não guarda a palavra. A palavra não se fez carne no coração desse que não guarda. Então hoje nós somos provocados por essa palavra de Deus para que de fato possamos crer. Depois ele vai dizer o seguinte: isto é que eu vos disse quando estava convosco, mas o Espírito Santo virá, que o Pai enviará, e ele vai fazer o quê? O que o Espírito Santo vai fazer? Vai nos recordar, fazer com que nós lembremos. Por quê? Por que precisa fazer? Por que ele precisa nos lembrar? Lembrar do quê? Lembrar daquilo que Jesus falou e fez. Então, quando nós estamos diante de uma decisão, quando nós estamos diante de uma situação, nós lembramos, o Espírito Santo vem em nosso socorro e nos faz lembrar. Ora, o Espírito Santo vem diante de uma situação que diz assim: não fala mal do fulano, não. Eu não ensinei. Jesus não ensinou você a amar? O Espírito Santo fala. Aí o Espírito Santo vem e fala para você: olha, não bate no seu filho, não. Bate nele, não. Ele até merece, mas não bate nele, não. É o Espírito Santo. Converse com ele, coloque ele de castigo. Pai e mãe tem que dar disciplina ao filho. Disciplina. E é difícil. Então, o Espírito Santo vem nos lembrar. Recorda, por que ele vem? Porque nós parecemos, como dizem por aí, né? Comemos queijo. Diz que como queijo esquece, né? Eu, por exemplo,
Não pensa que eu vou gravar o seu nome, que eu não gravo. Eu tenho dificuldade. Espírito Santo, como é que é? Espírito Santo, como é que é mesmo? Eu esqueço. Tem que falar 1000 vezes para eu lembrar. Então, o Espírito Santo, ele vem recordar para nós aquilo que Jesus falou e ensinou. Então, é preciso que eu vá para que aquele que é maior que eu, olha o que Jesus fala, maior que eu. Por que maior que Jesus? Né? Ele não é Deus igualzinho? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Mas quando ele fala igual, maior que eu, ele está falando, porque ele está falando na carne. Jesus teve 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Jesus não está falando que é maior que a minha natureza divina. Jesus está falando que é maior que a minha natureza humana. Entendeu? Então, o Espírito Santo é maior do que a natureza humana de Jesus, né? Por isso, nós somos provocados hoje pela palavra de Deus para recordar. O Espírito Santo vem nos recordar. Esqueci, domingo tem missa? Esqueceu? O Espírito Santo fala, tem missa. Não se falta missa. É o Espírito Santo que fala no coração. Não se falta a Santa Missa. É o Espírito Santo que nos recorda. Então, amados irmãos, que a palavra de Deus hoje possa endireitar a nossa vida, que nós consigamos, de fato, pedir sempre ao Espírito Santo, quando tiver alguma dúvida, quando não saber o que fazer, peço ao Espírito Santo, venha em meu auxílio, me ajude. Eu não sei o que falar para essa pessoa, eu não sei o que fazer com essa pessoa, eu não sei como resolver essa situação. O Espírito Santo vai infundir em você a graça para que você possa, no Espírito Santo, tomar a melhor decisão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.